Olá pessoal, tornando a falar sobre o inquérito policial, sobre essa dinâmica do arquivamento do inquérito policial. Me referi no vídeo anterior sobre o arquivamento da investigação preliminar no que concerne ao procedimento sumaríssimo da Lei 9.099, que se dá em relação ao termo circunstanciado, conforme a previsão do artigo 69 desta lei, que veio substituir o inquérito policial. Bem como mencionei no vídeo anterior sobre a transação penal, daí porque quando o Ministério Público faz a proposta de transação penal, que na verdade nada mais é do que um negócio jurídico para com o autor do comportamento delituoso, naquelas infrações penais de menor potencial ofensivo, acaso haja a concordância do autor do comportamento delituoso e o cumprimento da sanção penal determinada nessa proposta de transação penal, haverá, por óbvio, o arquivamento do procedimento investigativo preliminar, termo circunstanciado. Mencionei igualmente o artigo 28 do Código de Processo Penal, que trata do arquivamento do inquérito policial com sua redação antiga. O que acontece, pessoal? Houve, no final do ano de 2019, a entrada, na verdade entrou em vigor em janeiro, Houve lá a publicação da Lei 13.964 de 2019, que é a Lei Anticrime, entrando em vigor em janeiro do ano de 2020, do corrente ano, portanto. Só que a Associação do Ministério Público ingressou perante o Supremo Tribunal Federal com ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade material da nova redação do artigo 28 trazida por esta lei anticrime, a Lei 13.964 de 2019. A ADI recebeu o número 62, salvo engano, 99, 62 e 99, e essa associação requereu em sede cautelar que houvesse de forma imediata a suspensão dos efeitos desta redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Daí porque o ministro relator dessa ADI, ministro Luiz Fux, acatou a repercussão, o fundamento e o raciocínio ministerial para suspender a eficácia deste novo artigo 28, esta nova redação inserida neste novo artigo 28 do Código de Processo Penal. Quando ele faz isso, há a disposição lá, pessoal, de uma lei específica que trata do rito, do procedimento, das ações que cuidam da constitucionalidade ou não das normas, Por exemplo, a ação direta de inconstitucionalidade. Existe uma lei específica que trata dessa ritualística, a Lei 9.868, de 1995. Lá no artigo 11, no seu parágrafo 2º, faz menção de que, caso haja na ação direta de inconstitucionalidade a concessão da liminar, dessa decisão cautelar provisória, portanto, no sentido de suspender a eficácia desta nova norma jurídica, a norma antiga, que em tese teria sido revogada, passa novamente a ter vigor, ter eficácia. Daí porque hoje estamos operando esse procedimento de arquivamento do inquérito policial com a redação antiga do artigo 28. Essa é a explicação. Só que a gente não pode se ater a ela, até porque quando o pleno do Supremo Tribunal Federal, todos os ministros julgarem esta ADI, pode ser que essa decisão seja acatada, cassada na verdade, essa decisão liminar proferida pelo ministro Luiz Fux. Daí porque entraria em vigor essa nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Dito isso, a gente vai explicar agora, como já expliquei no encontro online, sobre essa dinâmica do arquivamento do inquérito policial com essa nova redação dada ao artigo 28 do Código de Processo Penal. Para isso, a gente no primeiro momento, entender como que se funciona a estrutura organizacional do Ministério Público aqui no Brasil. A gente primeiro relaciona o Ministério Público da União
né, o Ministério Público da União tem a sua estrutura. São vários os órgãos ministeriais integrantes do Ministério Público da União. O primeiro dos quais a gente poderia citar o Ministério Público Federal. O segundo, o Ministério Público do Trabalho. Terceiro, o Ministério Público Militar. Quarto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Estes órgãos citados por mim, neste exato momento, compõem a estrutura do Ministério Público da União. O segundo desdobramento seria os Ministérios Públicos Estaduais, representados em primeiro grau de jurisdição pelo promotor ou promotora de justiça. Ok? O que nos interessa na esfera federal seria o Ministério Público Federal, que por sua vez são representados pelos procuradores da República. Tá bom? O chefe do Ministério Público Estadual, PGJ, Procurador-Geral de Justiça. O chefe do Ministério Público Federal, Procurador-Geral da República. Bacana, né? Essa estrutura organizacional do Ministério Público. O Ministério Público Federal tem uma legislação que o ampara, que lhe dá alicerce. Lei Complementar, número 75, do ano de 93. O Ministério Público Estadual, igualmente, tem uma legislação ordinária, Lei 8.625, de 93. Ok? Dito isso, seria interessante eu já antecipar para os senhores, sobretudo no que se refere ao Ministério Público Federal, que a gente vai fazer um gancho nas próximas aulas, sobre o órgão que compõe a segunda instância para revisar a atividade ministerial do Ministério Público Federal em primeiro grau, tá bom? Este órgão de segundo grau, digamos assim, né, que serve para revisar a atividade ministerial do primeiro grau, chama-se Câmaras de Coordenação e Revisão. Câmaras de Coordenação e Revisão. Ok? No Ministério Público Estadual, os senhores já sabem, segundo a informação transmitida no vídeo anterior, que se dá através do Procurador-Geral de Justiça, PGJ, segundo a antiga redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Lembra o que eu disse a respeito do princípio da obrigatoriedade da ação penal? Né? A antiga redação do artigo 28 do Código de Processo Penal era clara no sentido de que o órgão fiscalizador seria um órgão integrante do Poder Judiciário, o magistrado. Quando o Ministério Público vislumbrasse, por qualquer razão, que não seria caso de oferecimento da denúncia requerendo o arquivamento do inquérito policial, o magistrado deveria certificar. Será que o Ministério Público está com a razão? Será que realmente não tem justa causa para ingressar em juízo, deflagrando a ação penal com o oferecimento da denúncia? Se ele discordasse do Ministério Público Estadual, né, remeteria ao Procurador-Geral de Justiça. Na esfera federal, este órgão que eu acabei de fazer menção, Câmara de Coordenação e Revisão. Ok? Beleza. Existiam duas correntes questionando esta disposição do artigo 28 do Código de Processo Penal, né, com a redação antiga, através do Decreto-Lei 3.689 de 1941, que foi um decreto-lei que colocou em vigor, em vigência, o Código de Processo Penal. Apesar de datar de 41, né, ele entrou em vigor de 1º de janeiro de 42. A primeira corrente entendia o seguinte: essa fiscalização do princípio da obrigatoriedade da ação penal, ela pode se dar sim pelo Poder Judiciário, não há problema algum. Não vislumbravam, pessoal, ofensa ao sistema acusatório, essa primeira corrente. O questionamento dessa primeira corrente era o seguinte: como pode a palavra final ser do Ministério Público? Isso é um absurdo, questionavam essa primeira corrente. A função de decidir aqui no Brasil é inerente à judicadura, a quem ocupa um órgão do Poder Judiciário, o juiz, né? Ao tribunal. É inerente ao juiz, ou ao juízo, ou ao tribunal, a missão de decidir. Lesaria como lesa, segundo a disposição dessa primeira corrente, que questionava a redação do antigo artigo 28 do Código de Processo Penal, as prerrogativas constitucionais que deu a missão ao órgão do Poder Judiciário para decidir.
Não poderia, portanto, naquela redação antiga do artigo 28 do Código de Processo Penal, a palavra final, a decisão, ser emitida pelo órgão ministerial. Questionava-se isso. Aceitariam a constitucionalidade do artigo 28, segundo essa primeira corrente, no sentido de que, o Ministério Público ficou insatisfeito com o posicionamento do juízo criminal, o juízo criminal poderia determinar lá o não arquivamento, determinando lá o oferecimento da denúncia. Deveria o Ministério Público Estadual, lá o Procurador-Geral de Justiça, recorrer dessa decisão judicial para um órgão hierarquicamente superior, um órgão do Poder Judiciário hierarquicamente superior àquele juízo criminal de primeira instância. Ok? Essa era a primeira corrente. Não foi essa corrente que foi acatada, tá bom? Teve, portanto, uma segunda corrente que questionava muito, e com razão, o artigo 28 do Código de Processo Penal. Os senhores sabem, né, que existe no processo criminal um sistema que o ampara, o sistema processual acusatório. O sistema processual acusatório, os senhores bem sabem, é aquele, né, que tem embasamento constitucional, é a observância dos direitos e garantias do processado, do cidadão. É aquele que permite se entender que a titularidade da ação penal cabe a um órgão do Ministério Público. É ele que deve movimentar a máquina persecutória para buscar a responsabilização criminal daquele que entende que praticou a infração penal. Né? É isso. Esta segunda corrente questionava isso. Está lesando o artigo 28 do Código de Processo Penal quando atribui ao juízo criminal a missão de ser o fiscal do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Que absurdo! Quem deve operar essa dinâmica, a palavra final, se vai ou não denunciar ou arquivar o inquérito policial, é o Ministério Público. Isso era questionado. Ok? Uma segunda argumentação dessa segunda corrente mencionava o seguinte: olha que absurdo, o magistrado, que deve ser inerte, segundo a disposição do princípio, né, procedar e dex ex officio, está se intrometendo, agindo na missão institucional do Ministério Público. É um absurdo isso, não pode isso. O que acontece? Para salvaguardar a vigência do antigo artigo 28 do Código de Processo Penal, vamos fazer o seguinte: apesar de haver essa inconstitucionalidade, essa segunda corrente falava isso, vamos fazer o seguinte: ele pode até ter vigor, até vigência ele pode ter, a gente pode até acatar que ele é constitucional, porém tem que operar uma nova dinâmica. Eu tenho que terminar o vídeo, já tem uns 12 minutos, eu não consigo colocar lá, se eu ultrapassar. Eu continuo, tá bom, pessoal?